Este programa é livre para todos os públicos. Quero convidar você a viver com muita intensidade o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Essa maravilhosa oportunidade que eu tenho de estar com vocês meditando a palavra de Deus, abertos à voz de Deus que fala conosco pela palavra. Que hoje nós ouçamos aquilo que Deus quer nos direcionar na nossa caminhada de fé. Vamos pedir o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia, o nosso caderno, para anotarmos aí aquilo que Deus vai falar conosco no nosso estudo bíblico de hoje. Então, o texto é Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ler juntos o texto? Quanto a ti, ensina o que convém à sã doutrina, que os anciãos sejam sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Igualmente as mulheres idosas tenham compostura de pessoas santas. Não sejam maldizentes, nem dadas ao vinho em excesso. Ensinem o bem, exortem as mulheres jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, castas, zelosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também os jovens a serem sensatos. Em tudo mostra-te modelo de boas obras, para a integridade na doutrina, pela seriedade, pela palavra sadia e irrepreensível. Assim, os nossos adversários, não tendo nada a falar de nós, passarão a nos respeitar. Exorta os escravos a serem submissos aos seus senhores em tudo, a se mostrarem agradáveis, não os contradizendo, nem os prejudicando, mas pelo contrário, dando provas de uma perfeita fidelidade para honrarem em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, o apóstolo agora está passando a indicar para Tito uma instrução importante na doutrina para cada época da vida do cristão de Creta, mas também para nós. Primeiro, ele vai falar aos anciãos, veja só, aos mais velhos, aos idosos, aos da terceira idade, da maneira que você quiser referir-se. Que os anciãos sejam sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Então aqui ele está falando para os homens. Agora ele fala para as mulheres anciãs. Igualmente as mulheres idosas tenham compostura de pessoas santas. Não sejam maldizentes, nem dadas ao vinho em excesso. Ensinem o bem. Exortem as mulheres jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos e a serem sensatas, castas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, você que já está aí na melhor idade, pega esses critérios aqui que Paulo está dando para Tito em relação aos cristãos de Creta e aplica na sua vida. Veja essas virtudes, aquilo que você precisa buscar, não é? Diante da instrução da palavra. É para isso que nós lemos a palavra, para que ela nos ensine a viver com sabedoria, da maneira correta. Não é? Então aqui, sobriedade, decência, sensatez, uma fé sadia, não uma fé adoecida, também no amor, na constância. Então ele está indicando esse caminho para as mulheres idosas, tenham compostura de pessoas santas, não é? Para os homens também. Não sejam maldizentes, não fiquem usando da maledicência nas palavras, na fofoca, na crítica. Não sejam maldizentes, não amaldiçoem, abençoem, nem dadas ao vinho em excesso, a bebedeira. Ensinem o bem. Então, veja só, o papel do ancião de ensinar o bem, da anciã de ensinar o bem,
ensinem o bem. Aí Paulo vai dizer, exortem as mulheres jovens, ensinem as mulheres jovens, as idosas, a amarem os seus maridos e aos seus filhos. Dê bom testemunho, mostre para elas esse caminho. Diga a elas que elas precisam ser sensatas, castas, zelosas, donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja só que clareza que o apóstolo Paulo nos mostra, né? A sensatez, a castidade, o zelo com a casa, não é? Que precisa ter. Não é ruim quando você entra numa casa totalmente desorganizada, quando a pessoa não tem zelo. Imagina, né? Uma esposa que não é zelosa incomoda muito o coração do seu marido, dos seus filhos. Então, é um processo de conversão que ele está ensinando aqui. É que elas sejam bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora, ele vai dizer, exorta também os jovens para que sejam sensatos. A insensatez é algo que não pode fazer parte da vida do cristão, independente da idade que ele tenha. Então, ele vai dizer, exorta também os jovens a serem sensatos. Em tudo mostra-te modelo de boas obras, pela integridade na doutrina e pela seriedade, pela palavra sadia e irrepreensível. Então, modelo. Aquele que é o líder, ele tem que ser o modelo. Aquele que é o pastor, ele tem que ser o modelo. Ele não pode ser insensato, ele não pode dar contra-testemunho. Paulo está deixando isso bem claro. Assim, os nossos adversários, não tendo nada a falar de nós, passarão a nos respeitar. Veja só, se havia em Creta uma tendência da mentira e da trapaça, Paulo está dizendo para os cristãos, nós temos que ser a cura para esta cidade. Nós temos que ser a cura para essas pessoas que vão ver em nós um modelo de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças. E agora eu já estou dizendo para nós precisamos ser a cura que esse mundo precisa, vivendo a nossa fé, buscando as virtudes, vivendo os valores cristãos, abraçando a moralidade cristã, não aceitando a imoralidade, não aceitando as inverdades desse tempo, não permitindo que as ideologias ditem a nossa vida e aquilo que nós cremos. O que deve ditar a nossa vida e o que nós cremos é a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que é boa notícia, a palavra que lembra que nós vamos ser julgados, a palavra que nos lembra da eternidade do céu, mas também da eternidade do inferno. A palavra que nos coloca diante da nossa vida com responsabilidade. E eu e você precisamos assumir essa responsabilidade. Paulo está dando uma tremenda responsabilidade para Tito e para todos aqueles que eram cristãos em Creta. Serem a cura, serem um remédio para toda aquela cultura de mentira e de trapaça. Nós precisamos ser o remédio para a cultura do descarte. A gente tem uma tendência muito grande de descartar as pessoas. Nós temos que ser a cura para essa cultura de mentiras, essa cultura de impureza, de devassidão. Nós temos que ser o remédio como cristãos, o remédio do testemunho. Eles vão nos respeitar quando eles virem que nós vivemos verdadeiramente o Evangelho. Mas quando nós dizemos que somos cristãos e começamos a dar contra-testemunho, nós não curamos, nós abrimos mais ainda a brecha. E aí ele vai dizer, exorta os escravos a serem submissos aos seus senhores em tudo, e a se mostrarem agradáveis e não os contradizendo, nem os prejudicando, mas pelo contrário, dando provas de uma perfeita fidelidade para honrar em tudo a doutrina de Deus, ai que absurdo, de Deus nosso Salvador. Paulo está defendendo a escravidão. É assim que muitas vezes nós erramos na análise da história, quando nós medimos com a nossa régua do tempo que nós estamos aquilo que era o passado. E muitas vezes a história tem sido destruída dessa forma, porque usam esses artifícios ideológicos para olhar para a história, para olhar para a igreja. A escravidão era uma instituição do Império Romano. Paulo era contra? Claro que era. Porém, ele estava dentro desse contexto e ele precisava mostrar o caminho que o cristão, que era escravo, depois a gente vai estudar a carta de Filemon, você vai ver isso, mas ele tinha que mostrar ali que também o que era escravo, que estava nessa condição, deveria dar testemunho de que ele encontrou Jesus Cristo. Ou seja, onde nós estivermos, na idade que nós estivermos, homens e mulheres, precisamos dar o bom testemunho da nossa fé e demonstrar com a nossa vida em quem nós cremos.
e testemunhar para o mundo, e ser esse remédio para o mundo, ser esse sinal. Vamos lembrar que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós temos uma vocação, e essa vocação cristã é de ser para este mundo sinal, remédio, luz, cura. Então entenda isso como um chamado e coloque isso como uma meta na sua vida. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A minha vivência cristã gera impacto de transformação na vida daqueles que convivem comigo e me veem. A meta que preciso estabelecer para o meu caminho de fé é a busca constante pelas virtudes numa vida íntegra e santa. Sou chamado a ser luz, sal neste mundo. Ser luz e sal neste mundo, remediando com a minha vivência de fé toda estrutura doentia deste tempo em que vivo. Não sei se entendeu, né? Eu sou chamado a ser luz e sal neste mundo, remediando com a minha vivência de fé toda a estrutura doentia deste mundo em que eu vivo. Esse mundo onde nós estamos, neste século, neste tempo. Você foi escolhido por Deus para ser esse testemunho. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Aos cristãos de Creta, curem a mentira e a trapaça, que é uma cultura em Creta. A nós, aquilo que hoje nós temos visto no nosso tempo. Vamos rezar? Senhor, a nossa gratidão a Ti por uma instrução tão preciosa que o Senhor inspirou no coração do apóstolo Paulo, destinado a Tito, a Creta, mas destinado a nós, como igreja, como povo de Deus. Coloca no meu coração e no coração dos meus irmãos esse desejo de viver a santidade, de viver uma vida irrepreensível, de buscar as virtudes na idade que nós temos, na condição que nós estamos, sendo homens ou mulheres, jovens, crianças, adolescentes, adultos, anciãos, mas que nós busquemos a verdade, para que sejamos esse remédio, essa cura para esse nosso tempo tão conturbado, onde tantas doenças espirituais estão estabelecidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a assumir a nossa vocação, à santidade, a nossa vocação a ser luz, a ser sal. Ajuda-nos a viver aquilo que é o Seu projeto para a nossa vida. Mas também, Senhor Deus, aquela que é a missão que o Senhor nos dá, de ser testemunhas neste tempo. Tito foi testemunha lá naquele tempo, em Creta, naqueles anos iniciais da igreja. Nós somos chamados a ser testemunhas neste tempo que se chama hoje, na sua Santa Igreja, nesse momento que a humanidade vive, nesse momento em que a igreja se encontra. Muito obrigado por nos alcançar com a sua graça. Conceda-nos o seu Espírito, para que nós vivamos segundo os critérios do seu amor, da sua vontade e da doutrina da igreja. É o que eu peço, Jesus. É o que eu suplico ao Senhor nessa hora. Amém. É isso, ser testemunhas. Receber o dinamismo, a força do Espírito Santo para viver aquela que é a vontade de Deus. E a vontade é que nós sejamos santos, que nós cheguemos ao conhecimento da verdade e nós sejamos santos. Lute por isso, lute por esse testemunho. Você vai ajudar muitas pessoas com a sua forma de viver. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.